Olá a todos e todas. Então vamos continuar esse conteúdo de genética, né? Que não tá fácil para ninguém. E hoje nós vamos falar então da polialelia, que é vários alelos conversando para dar uma característica específica, tá? Nesse caso a gente vai falar aí do nosso sangue, principalmente, né? Não só dele, mas principalmente. Então já coloquei aqui no primeiro slide o que nós vamos conversar sobre isso. A gente tem basicamente, né, 4 tipos sanguíneos na nossa espécie: o A, o B, o AB e o O, tá? Eles têm diferenças nas células, nas hemácias, ou o que a gente chama de células vermelhas do sangue, né? Como vocês podem ver aqui, a parte de fora da célula vai ter algumas estruturas diferentes entre eles, tá? Por isso que a gente teve, no passado, problemas de transfusão de sangue quando a gente não sabia disso ainda. Então, olha só, quando eu tenho uma hemácia com o que a gente chama de antígeno A, né? São, então, pessoas que têm o sangue A. Antígeno B, AB e assim por diante. O quadrinho, eu acho que não precisa nem repetir o que está aqui, que está bem claro para ver. E o que acontece? Por que o sangue A, por exemplo, não pode doar para o sangue O, para o sangue B? Porque toda vez que que o seu corpo tem um tipo sanguíneo, qualquer outro tipo sanguíneo para ele vai ser um intruso, certo? Vai ser um intruso. Então, assim, se eu tenho sangue A, os anticorpos estão reconhecendo, né, nosso sistema imunológico como um todo, passa pelas células aqui de sangue A e tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo, vida que segue. Agora, por exemplo, se entrar um sangue B, de uma transfusão de sanguíneo, por exemplo, o corpo não reconhece. Ele acha que é algum intruso, algum micro-organismo, enfim. Ele vai neutralizar isso daí porque ele não sabe se pode causar algum problema para o corpo. Então, ele vai ter o que a gente chama de anticorpos anti-B, tá? Então, toda vez que você botar o sangue B dentro de uma pessoa com sangue A, esses anticorpos começam a entrar em ação. Isso pode dar um grande problema de saúde para a pessoa, né? E antigamente até podia causar a morte, né? Além de não funcionar, o que era um pouquinho mais complicado. A gente tem também, então, o anti-A no sangue B. O sangue AB não tem nenhum antígeno, tá? Porque afinal ele não tem nenhum anticorpo, quer dizer, né? Tem os dois antígenos, que são os dois tipos de estruturas na célula. E por isso ele não vai combater nenhum dos dois. Porque senão ele tá ferrado, né? O sangue O, o O do sangue O vem de 0. Se você reparar, ele não tem nenhuma estrutura aqui fora. Nenhuma estrutura. Não tem antígenos, então não tem essas estruturas que ativam o sistema imunológico, certo? Mas qualquer outro sangue que entre aqui vai ser identificado como intruso, tá? Ele não vai aceitar como sendo um sangue dele. Por isso que a gente evita fazer transfusão de sangue entre os sangues, tá? Então, geralmente, A com A, B com B, AB com AB, O com O, para evitar problemas. Mas se fosse só isso, tava bom. Mas temos outro problema, que é o RH, tá? Então, aqui eu coloquei o que acontece, afinal, se a gente tiver sangues diferentes testados. Isso daqui é um teste comum. Deixa eu ver se eu mostro o teste em outro slide. E não. É um teste comum, tá? Em que você coloca seu sangue em várias plaquinhas aqui, ou círculos, enfim, parece um círculo numa plaquinha. E dependendo de com que vai reagir, a gente sabe que tipo de sangue é, tá? É assim que é feito os exames de sangue, né? Tem
Tem como até a gente fazer na escola, né? A gente não vai poder fazer. Mas se eu achar um vídeo mostrando o teste, eu vou colocar para vocês. Então, por exemplo, o O. Quando eu coloco o O nas plaquinhas, tá? O positivo. A única coisa que reage é o RH, tá? O RH positivo é, digamos, uma substância que tem no positivo e no negativo não tem. Então, assim, por exemplo, o O não tem estruturas e o O negativo não tem nem as estruturas RH, tá bom? Se for RH positivo, O positivo, não vai ter nenhuma estrutura deste tipo, né? Aqui, mas vai ter as estruturas RH. Deu para entender mais ou menos? Então, a gente pode ter essas combinações todas aqui de sangue. O positivo não vai ter, não vai reagir, né? Isso daqui são anticorpos que vão aglutinar, que formam aqueles coágulos quando encontram o O, a estrutura A. Aqui, se encontrar a estrutura B, vai aparecer aqui. Se for RH positivo, vai aparecer aqui. E o controle é só para ver se está tudo certinho aqui com as amostras, tá bom? Então, todos os que reagirem aqui, anti-D, que é o tipo de teste, vai ser positivo. Todos que não reagirem são negativos. Então, aqui nós temos anticorpos, né, que reagem toda vez que tem o RH. Então, a gente já deixa os anticorpos aqui dentro para eles poderem reagir quando tiver aquela substância. Então, reagiu, tem a substância. Não reagiu, não tem a substância. Olha que legal o O negativo. É o meu caso. Às vezes tem mais alguém O negativo aí. Não reage com nada. Olha que sem graça. Então, eu até poderia fazer o teste para vocês aqui em casa, do meu sangue, mas não ia ter graça nenhuma, porque ele não reage em nada. Meu sangue é O negativo. A positivo. Quando eu jogo o sangue A em cima dos anticorpos contra o A, reage, tá vendo? E o positivo também. E assim vai, tá? Depois vocês olham com calma a figurinha. Olha só o AB. Ele acusa, ó. Os anticorpos contra o A reagiram, os anticorpos contra o B reagiram, os anticorpos contra o sistema RH reagiram. Então, A, B positivo. A, B negativo. Aqui é inválido porque o controle também aglutinou sem motivo. Aglutinar é formar esses pedaços de sangue, tá? Depois se eu achar um vídeo, vocês vão conseguir ver melhor no teste, tá? Ele começa a formar um monte de pedacinhos, né? Unidos de hemácias. Pensa que essa é o que acontece se você fizer a transfusão de sangue errada, né? Opa! Se você fizer a transfusão de sangue errada, você pode estar causando isso dentro do corpo da pessoa. Por isso que a pessoa pode vir, inclusive, a óbito. Você vai ter vários coágulos dentro do sangue da pessoa por causa que os anticorpos reagiram, tá bom? Então, aqui você vai ver aí a loira aparecendo. Aí eu consigo virar a tela. Loira aí, também aparecendo para assistir a aula. Só não me atrapalha, loira. Né? Os alunos estão concentrados. E aqui, mostrando para vocês como é que é a transfusão de sangue, né? Como que pode acontecer, então? Quais são as regras que a gente vai ter para transfusão de sangue? Quem tiver o sangue igual, primeiramente, pode doar para o sangue, para o mesmo sangue. Então, quem tiver A, pode doar para quem tem A, né? Quem tiver O, pode doar para quem tem O. Deixa eu arrumar aqui a câmera, que a loira esbarrou. O B para o B, o AB para o AB. Agora vem a complicação. O AB, se vocês olharem lá, ele não tem defesa contra o A nem o B. E nem o O, né? Porque o O, ninguém tem defesa contra. Ele não tem nenhuma estrutura. Então, o AB a gente chama de receptor universal. Ele pode receber sangue O, sangue A e sangue B, além do AB. Ele pode receber de qualquer sangue, tá bom? Lembrando que, se ele for AB positivo, aí sim ele é mais universal ainda, digamos, né? Ele pode receber tanto
o RH negativo quanto o positivo, que não vai causar nenhum problema, tá? O B. O B pode receber do O e do B, o A do O e do A, e o O só pode receber do O, tá? Ele é doador universal, porque ninguém tem anticorpos que atacam o sangue O. Ele não tem estrutura na célula que vai chamar a atenção do sistema imunológico, tá, gente? Então, ele doa para todo mundo. Se ele for O negativo, aí sim, ele é mais ainda o doador universal. Por quê? Porque daí nem o RH vai reagir, porque é negativo. Se for o O positivo, ele pode doar para todo mundo, menos para o O negativo. Por quê? Porque aqueles que são negativos, tá? Eles possuem esses anticorpos contra o positivo. Então, os negativos possuem anticorpos dentro do corpo. Eu, por exemplo, sou O negativo. Eu tenho anticorpos contra o sangue A, eu tenho anticorpos contra o sangue B e eu tenho anticorpos contra o RH positivo. Contra todos, né? Então, dependendo do seu sangue, você vai poder saber quais são os anticorpos que você tem no seu corpo. Sangues, então, O negativos. Relembrando, O negativos são os doadores universais. Quando você está com estoque baixo de sangue no hospital, você pode pegar o O negativo. Então, se você é O negativo, saiba que o Hemocentro sempre está precisando muito de você. O positivo também, mas especialmente o O negativo, sempre está precisando muito de você, que você é o doador universal. Mas, se sofrer algum acidente, eu só posso receber do O negativo. Não tem nenhum outro tipo de sangue que pode ser colocado dentro do meu corpo, tá bom? O AB positivo, ao contrário, qualquer sangue que você colocar dentro do corpo dele, AB positivo, pode funcionar, tá? Agora, por exemplo, AB negativo, o único sangue que você não pode passar para ele é o AB positivo, porque ele já vai ter anticorpos contra o RH positivo, tá bom? Então, médicos, pessoal da saúde tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque uma troca de sangue pode ser fatal. Galera, que puder, sempre doa sangue, sempre precisa de vários tipos de sangue, tá? E principalmente os O's negativos, tá? São muito requisitados, né? Eu não posso doar porque quem furou piercing em menos de um ano, tem um monte de regra, né? Seria bom sempre ver as regras. Não pode doar, enfim, e outras centenas de regras. Tem que ter mais de 50 quilos. Tem a questão das relações sexuais. Eu acho que não pode ter tido mais de 3 parceiros no ano. Enfim, tem várias regras. Algumas doenças, né? A pessoa não pode doar também. Enfim, tem vários critérios de doação. Mas se você puder, sempre doe, porque sempre tem muita gente precisando de você ganhar lanchinho no final. Aqui é uma coisa que a gente vai trabalhar. Então, aqui é uma coisa que a gente vai trabalhar depois, com mais calma, que são os cladogramas, tá? Então, observe como é que funciona um cladograma. Aqui eu tenho mãe, eu vou falar bem rápido, que depois eu vou falar com calma. Mãe, pai, filho. Mãe, pai, filho, filho. Né? Não tá aqui dizendo se é fêmea ou macho, né? Não sei se é um animal, se é humano, também não tá especificando. Mas aqui já mostra mais ou menos como funciona o RH. Nós já vimos, né? RH negativo não expressa, os dois são recessivos. RH positivo pode ser um alelo dominante aqui nesse caso, 2 alelos dominantes. Então, veja só que aqui a gente já tem uma combinação, né? Dando 100% misturado, né? E por isso é RH positivo, mas lembra que ele tem aqui um recessivo e nas próximas gerações pode dar um RH negativo. E aqui nesse caso, como a gente já tem misturado aqui e aqui só recessivo, a gente já tem uma prole diferente. A gente tem 50% RH positivo, 50% RH negativo. Isso daqui a gente vai ver melhor. Veja que é uma forma simples de você começar a ver, calcular como que vai ser aquela família, né?
ou da onde você herdou aquele RH positivo, aquele RH negativo, né? A gente faz os cladogramas. Então, a gente começa a fazer aqueles cálculos dos quadros de Punnett e colocando nos cladogramas para poder fazer, às vezes, toda a linhagem da família, considerando uma característica, tá? Muita gente faz esse tipo de cladograma com um geneticista, né? Faz o aconselhamento genético para ver, por exemplo, questões de doenças hereditárias, né? Doenças genéticas, no caso. Se eu tenho uma doença genética, eu vou casar, meu marido não tem histórico. Mas aí, se a gente decidir ter um filho, como que ficaria isso daqui? Quais são as chances do meu filho ter a doença genética que eu tenho? Tem como descobrir? Tem como descobrir a probabilidade, tá? Nem sempre vai ser 100% de chances, né? Tem como ver, muitas vezes, a probabilidade. Mas tem como calcular, tá bom? A última coisa, então, sobre o sistema sanguíneo é quanto ao problema chamado eritoblastose, e a loira passando por cima do computador, mexendo na câmera, né? Ela belamente aqui, né? Andando. É sobre o sistema RH, tá? Quanto a filhos, tá? A gente tem um problema muito comum, e a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é meninas, né? Mães, irmãs, tias, sempre oriente mulheres grávidas a fazerem um pré-natal, tá? O pré-natal é todo aquele acompanhamento médico que é feito antes do bebê nascer. Isso é muito importante, gente. É muito importante mesmo. Se o bebê tem alguma deformidade, se o bebê apresenta algum problema sanguíneo, como a gente vai ver, tem várias coisas que podem acontecer dentro do desenvolvimento fetal, né, que podem causar problemas. Então, é sempre muito importante, não só pela eritoblastose fetal. Mas vamos ver este caso especificamente, o que acontece. Aqui nós temos uma mãe, tá? A mãe é RH negativa. E o filho, o primeiro filho dela é RH positivo. Sempre acontece na placenta, tá? De ter algumas trocas, inclusive do sangue da mãe com o sangue do bebê. Entrar sangue da mãe, aqui neste caso, não tem muito problema, tá? Porque ela é RH negativo, não causa grandes problemas. Aqui nós estamos falando só do problema do RH, tá, gente? O problema do tipo sanguíneo não conta. A, B, O, não. Esse problema acontece com o RH. O bebê, RH positivo, a mãe, RH negativo. Ela vai lutar contra o sangue do bebê que entrou? Sim. Ela vai começar a formar anticorpos dentro dela para evitar que o RH positivo comece a ficar aí por dentro do corpo, andando aí aleatoriamente, sendo que ele não pertence àquele local ali. O que acontece, tá, que foi descoberto, é que esses anticorpos anti-RH, eles ficam no corpo da mãe RH negativo. Porque se fosse uma mãe RH positivo, não ia ter problema, tá? Ela não tem anticorpos contra o RH. Mas a mãe, que é negativa, ela tem anticorpos contra o RH. Não entra RH. Ela não tem RH positivo e não entra RH positivo. Ponto. Tá? Aí o que acontece? O problema não é com o primeiro bebê. O problema é se essa mãe vai ter um segundo filho. Por quê? Porque daí ela vai ter já uma grande quantidade no corpo dela de anticorpos contra o RH. Tá? Se o bebê for RH positivo, de novo, agora sim. Então, mãe RH negativo e 2 filhos RH positivo. O primeiro RH negativo, positivo, forma os anticorpos que vão atacar o segundo bebê, que é RH positivo, tá? Isso faz os bebês nascerem com uma anemia muito forte, às vezes com grandes problemas de desenvolvimento. A foto, já vi algumas fotos, muito, assim, muito triste, né? A criança realmente nasce com vários problemas já. Então, e aí, professor, o que faz no caso de descobrir esse tipo de coisa? A mãe vai ter um filho
e o segundo filho, e aí acontece essa situação toda. Transfusões de sangue, tá? Na mãe, no bebê, para poder, principalmente da mãe, tirar esses anticorpos. Então, botar aí um sangue novinho, sem os anticorpos, fazer transfusões no bebê para evitar que o corpo do bebê tenha anticorpos contra o RH positivo e ele assim nascer saudável, tá bom? Vou parar nessa parte. A gente não falou ainda de dominante recessivo dentro dos tipos sanguíneos. A gente fala então na próxima aula. Beijo, meu povo. Bons estudos.